Olá, seja bem-vindo à FAMIG. Eu sou Jane Rocha, aluna do 4º período de Direito, e hoje venho apresentar para vocês a obra do italiano Francesco Carnelucci, As Misérias do Processo Penal. Francesco Carnelucci foi um dos mais eminentes advogados e juristas italianos, um dos principais inspiradores do Código de Processo Civil, além de professor titular nas universidades de Roma e Milão. Nascido em 1879, Francesco Carnelucci foi um incansável defensor dos direitos humanos e de todos os acusados em um processo criminal. Em 1957, publicou uma das obras consideradas indispensáveis a todos os operadores do direito, a obra As Misérias do Processo Penal. Dividida em 12 capítulos, a obra de Carnelucci tem um fundamento filosófico e social. Conforme sua citação, abre aspas, a essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: permanecer sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. Fecha aspas. Carnelucci nos convida a refletir sobre o papel do juiz, do Ministério Público, do advogado e do próprio acusado. Em uma visão social, filosófica e humana, Carnelucci fala sobre o processo penal, cita os medos, as humilhações, o poder e as fraquezas de cada um envolvido. Já no primeiro capítulo, Carnelucci fala sobre o simbolismo da toga. Essa vestimenta, utilizada pelos profissionais dos atos jurídicos, é um uniforme que une e ao mesmo tempo divide os homens. No cenário jurídico, essa vestimenta é utilizada para representar poder, o poder do Estado, para representar solenidade e para separar alguns homens de outros, conforme a citação. Abre aspas. Em conjunto, estes homens de toga dão ao processo, e especialmente ao processo penal, um aspecto solene. Fecha aspas. Em seguida, Carnelucci fala sobre o preso, sobre a visão que temos do encarcerado. Carnelucci cita as mazelas humanas, os erros do Estado, que muitas vezes deixou de amparar aquela pessoa, aquele indivíduo. Ele fala como que um homem, até mesmo de alta estatura, torna-se tão pequeno dentro desse cenário que é o processo penal. Carnelucci fala sobre o papel do Estado, as questões sociais e nos convida a refletir sobre as palavras de Cristo, fazendo várias citações da Bíblia, onde Cristo separa os homens maus dos homens bons. Carnelucci fala sobre resolver o mal com o amor e não com mais maldade. Ele cita o sentimento de solidão e de abandono daquele encarcerado. Nos convida a enxergar o ser humano que há em todos os envolvidos, o advogado, o juiz e também o ser humano que há por trás do encarcerado. Abre aspas. Basta tratar o delinquente, em vez de como uma besta, como um homem, para notar nele a vacilante chama do pavio luminoso que a piedade, em vez de se apagar, deve ser reavivar. Fecha aspas. Quando fala sobre o advogado, Carnelucci nos fala do poder que ele tem de socorrer o encarcerado. O
O advogado, ele vive entre uma linha tênue do poder e da mazela. Ele é o amigo na hora tão incerta, é o socorro, é o refúgio. Abre aspas. Diga-mo-lo com claridade. A experiência do advogado cai sob o signo da humilhação. É certo que veste a toga, colabora desde logo na administração da justiça. Porém, seu posto está abaixo e não acima. Ele compartilha com o imputado da necessidade de pedir e de ser julgado. Está sujeito ao juiz como está o imputado. Fecha aspas. Carnelutti fala das dificuldades do processo penal tanto para o advogado como para o encarcerado. Na solidão que o encarcerado encontra diante da contraversão, há um fio de esperança pela mão estendida do advogado, por aquele que busca uma pena justa, a pedir um direito que já deveria existir. É o advogado que muitas vezes encontrará o ser humano por trás do encarcerado. Conhecerá sua história, seus anseios, seus medos e também o seu lado obscuro. Esse torna-se mais que um cliente durante o processo, torna-se um amigo. E essa amizade tem o poder de devolver ao réu muitas vezes algo muito mais precioso, a esperança. Quando fala sobre o juiz e as partes, ele fala sobre o juiz representar o mais alto patamar. Carnelutti explica que, frente ao juiz, estão as partes. Cada um apresenta o seu respectivo interesse. Cabe ao juiz conduzir o processo e ajudar a solucioná-lo. Situação essa que nos remete ao poder, à supremacia do mesmo. Porém, vale lembrar que o juiz também é um ser humano. Precisamos também valorizar os defensores, já que tenham tamanha importância em exercitar uma sociedade mais justa. Ao exercer seu ofício, cabe ao juiz percorrer o caminho que levará a um parecer mais adequado possível. Durante o processo, o juiz precisa reconhecer cada parte, cada detalhe, para que, dentro do princípio do livre convencimento do juiz, possa realizar o julgamento de acordo com a sua consciência, procurando ser o mais imparcial e verdadeiro possível. No Brasil, adota-se o princípio da presunção da inocência, ou seja, poderá ser considerado culpado até o pronunciamento definitivo do Poder Judiciário. Ou seja, ninguém poderá ser considerado culpado até o pronunciamento definitivo do Poder Judiciário. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas há-se de convir que o tratamento da sociedade no que tange o julgamento do réu se contrapõe a essa previsão constitucional. Carnelutti cita que muitas vezes o próprio processo penal já é muito doloroso para o encarcerado. Muitas vezes não é só a pena que traz dor e sofrimento, mas todo esse processo. Pois não basta apenas reunir, construir os fatos e apurar a autoria e materialidade do crime. Se faz necessário saber o motivo da conduta, se faz necessário saber o ânimos do agente, e o nosso próprio ordenamento jurídico reconhece isso tudo. Como sabemos, nosso ordenamento jurídico penal, a conduta pode ser incriminada como se façam presentes os 3 elementos do crime: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. No último capítulo de sua obra, Carnelutti conclui todo o exposto até agora da seguinte forma: o processo penal, na verdade,
muito mais do que uma peça no mundo jurídico, muito mais do que um meio de se obter a prestação jurisdicional, é um fenômeno social. Enquanto não houver compaixão, clemência ou pelo menos a compreensão por aqueles que na verdade são de certa forma e dentro de certos limites vítima do contexto social, haverá miséria no processo penal. Ao ler essa obra, conclui-se que o processo penal ele é doloroso, ele envolve diversos papéis sociais e a justiça procura encontrar a forma de agir com maior coerência, com um resultado mais justo, sabendo a importância do seu papel, sabendo que o julgamento muitas vezes ele vai ocorrer dentro do que lhe foi apresentado. E que a verdade nem sempre vem à tona, mas que é necessário que se reconheça cada um dos papéis envolvidos e que se atue com imparcialidade, com humanidade e principalmente com uma postura justa. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.